Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos dar início à nossa quinta aula do curso de renda fixa do zero ao estratégico. E o que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai aprender o que é renda fixa para curto prazo, renda fixa para aposentadoria, estratégia de escada e como proteger o patrimônio da inflação. Nós tivemos uma aula mais prática, aula 4, e essa aula vai ser uma aula um pouco mais prática ainda. Então, na aula 4, eu disponibilizei para vocês uma planilha do Excel, onde a gente podia fazer várias comparações. Nessa aula, nós vamos utilizar essa planilha para fazer outras comparações, mas nós vamos analisar ativos. Então, vou trazer aqui para vocês alguns ativos para que nós, juntos, possamos analisar esses ativos e eu mostrar para vocês qual ativo é melhor para reserva de curto prazo, uma reserva de emergência, um objetivo de curto prazo, uma aposentadoria? Então, a gente tem ativos na renda fixa para cada objetivo. Então, vamos analisar esses ativos e ver de fato qual vai ser o ideal para o seu objetivo, para aquele objetivo que você tem para curto, médio ou longo prazo. Vamos lá? Então, o objetivo dessa aula é que você saia daqui tendo uma visão estratégica e não apenas olhar um ativo sendo um produto, mas sim pensar em como, de forma estratégica, aquele ativo pode te ajudar a atingir o seu objetivo mais rápido. Então, eu não posso começar essa aula sem tocar no assunto das corretoras. Se você ainda não iniciou no mundo dos investimentos, não fez o seu primeiro investimento, é importante que você tome o primeiro passo, faça a primeira tarefa. E qual é essa primeira tarefa? É abrir a conta em uma corretora. Você precisa abrir uma conta em uma corretora para ter acesso aos ativos, porque a corretora ela funciona como uma ponte entre você e os investimentos. Então é através dela que você consegue investir em renda fixa, tesouro direto, FIIs, ações, fundos, dólar e outros ativos. O banco, ele guarda o seu dinheiro. A corretora, ela ajuda o seu dinheiro a trabalhar para você. Então, ela faz o seu dinheiro multiplicar através do quê? Através dos investimentos em ativos de renda fixa, ações, FIIs. E muita gente pergunta, né, Mi, a corretora é segura? Sim, pessoal, a corretora é segura. Tá? Ela é regulamentada pela CVM e pelo Banco Central. E caso aconteça alguma coisa com a sua corretora, ela deixe de existir, por exemplo, a custódia dos seus investimentos, provavelmente elas vão ser, provavelmente não, vão ser passadas para outra corretora. Então, o investimento ali, a corretora, ela detém a custódia dos seus investimentos. Você pode acessar, você pode visualizar quanto que você tem investido em cada tipo de investimento, mas os investimentos são seus. Tá? Ela só é uma ponte, ela só ajuda você a fazer a negociação ali de compra e venda dos ativos. Isso é muito importante vocês terem noção, até pela questão de tranquilidade, né, dar mais segurança para vocês, mas também pela questão de que, caso você comece a investir em uma determinada corretora e não goste mais dessa corretora, por causa de algum motivo, enfim, você começou a investir e viu que você precisa de uma corretora mais robusta, por exemplo, você pode simplesmente fazer a portabilidade dos seus ativos para outra corretora. Então, você pode mudar de corretora. Não é porque você começou a investir em uma corretora que você tem que investir nela para o resto da sua vida. Tá? Então, você tem essa opção também de fazer a mudança de corretora. E você já parou para pensar no que a corretora realmente faz quando você compra um investimento? A corretora, como eu falei, ela funciona como uma intermediadora entre você e o mercado financeiro. Ela mostra ali para você todas as opções que você tem para investir. E geralmente, mais para frente, né, você vai ver que
existem corretoras que não têm os mesmos ativos. Às vezes você vai ter que abrir a conta em uma determinada corretora para investir em um determinado fundo, um determinado ativo que tem apenas naquela corretora. Então, futuramente, você não vai ter conta em apenas uma corretora, você vai ter conta em 2, em 3 corretoras. Então, é normal. Então, na prática, a corretora ela executa suas ordens de compra e venda. Então, você tem um ativo e quer vender. Caso eu queira vender algum ativo meu, a corretora emite uma ordem de venda, fala, ó, o amigo tá querendo vender. Aí quem quer comprar vai lá e compra o meu ativo. A mesma coisa com ordem de compra. A corretora, ela emite um aviso ali para o mercado, olha pessoal, a Miriam tá querendo comprar N ações de tal empresa, N cotas de FIIs de tal fundo. Quem tá querendo vender? Então, ela faz essa ponte entre você e quem tá querendo comprar, entre você e quem tá querendo vender, ok? Aqui eu coloquei uma lista de algumas corretoras que são bem conhecidas no mercado. Vocês podem pesquisar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais em cada uma delas. Mas assim, se você está começando a investir, pretende ter ali um patrimônio bem robusto, é interessante que você comece ali pela XP, pela BTG, corretoras mais robustas que vão disponibilizar ali cartões para você, que tenham os benefícios diferentes que as outras não têm. No caso, por exemplo, por que eu gosto da Inter? A Inter eu gosto por causa da minha mais velha. Eu abri uma conta na Inter para ela, ela tem cartão, a gente consegue fazer todo aquele sistema de ela faz as tarefas, ganha pelas tarefas, eu coloco na conta do Inter, tem o porquinho lá que é muito intuitivo, ela vê que eu coloquei o dinheiro no porquinho, o porquinho vai rendendo. Também tem o cartão de débito, então ela usa o cartão de débito uma vez na semana, que é um acordo que a gente fez. Então dá para trabalhar essa questão de uso do cartão de crédito com a criança, dá para trabalhar com a questão de tudo que você ganha não é para gastar, a gente tem que fazer as divisões, então conter um pouco ali a ansiedade, ensinar a criança a trabalhar com dinheiro. Então eu gosto do Inter porque para mim eu acho mais intuitivo, mas para você pode não ser, você pode gostar de outra corretora. Então, vão ter corretoras para N perfis. Nubank tem muitos investimentos ali de renda fixa, BTG também tem muitos investimentos de renda fixa, XP você vai ver que tem um leque maior ali em renda fixa, fundos. Tem corretoras que não cobram taxa de corretagem, então é importante você analisar cada uma delas e ver qual que encaixa para o seu perfil de investidor. Aqui a gente vai começar a ver na prática como que você acessa um ativo de renda fixa dentro da sua corretora. Basicamente, pessoal, dentro das corretoras, o fluxo ali vai ser o mesmo. O que vai mudar vai ser o layout, né? Vai ser ali a estrutura da tela, onde estão os botões, cores e tudo mais. Então, o layout da tela vai mudar. Mas, basicamente, o percurso que você vai percorrer é o mesmo. Então, você tem que acessar os produtos da sua corretora e ali nos produtos de renda fixa. Aqui no caso da XP, como eu peguei, por exemplo, eu tenho que emissões bancárias, onde eu vou achar o CDB, LCI, LCA. Eu estou indo aqui atrás do CDB. Por quê? Porque eu quero um investimento de liquidez diária para montar a minha reserva de emergência. E vocês vão atrás de um CDB ou outro ativo também. Para quê? E tem ali as características para a montagem da reserva de emergência. Então, eu vim aqui dentro da minha corretora da XP, fiz os primeiros filtros. Aqui eu filtrei por CDB e peguei um CDB com liquidez diária, tá, pessoal? De novo, por quê? Porque eu quero montar a minha reserva de emergência. Aqui eu encontrei, né, depois que eu filtrei ali os ativos da minha corretora, ela me trouxe uma lista daqueles ativos que eram CDB com liquidez diária. Dentre daqueles ativos, eu peguei esse aqui como exemplo para mostrar para vocês. Então, eu tenho o CDB do Banco XP. Ele vai vencer em maio de 2028. E o que eu quero que vocês analisem aqui? Como eu quero um investimento? Para a reserva de emergência, esse investimento tem que ter o quê? Segurança. Então, o CDB, ele tem a garantia do FGC. A gente já viu que era o FGC nas aulas anteriores. Caso você tenha perdido, volte e assista a aula 1, 2, 3 e 4, ok? Então, o CDB, ele tem a garantia do FGC
Aqui eu vou procurar a rentabilidade. A rentabilidade desse CDB é 100% ou mais que 100% do CDI? Sim, ele é 100% do CDI. A rentabilidade dele aqui ao ano, ó, é de 100% do CDI. Ok, perfeito. Era isso que eu buscava. Ele tem liquidez diária? Sim, pessoal, ele tem liquidez diária. Então, ele atinge os 3 critérios para um ativo de reserva de emergência. Ele tem segurança, rentabilidade acima ou igual de 100% do CDI e liquidez diária. Coisas importantes que a gente precisa analisar aqui também. Aplicação mínima, R$ 1.000. Esse investimento é adequado para todo mundo? Nem todo mundo tem R$ 1.000 para investir todos os meses, mas eu vou mostrar outros exemplos aqui para vocês, onde vocês podem investir menos que R$ 1.000 ou até mais que R$ 1.000, porque a gente tem ali ativos para todos os gostos, para todos os perfis de investidores. Pessoas que vão conseguir investir de 50, de 10, 50, de 1, 10, 50 a 1.000, 5.000, 10.000, milhões por mês. Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, aplicação mínima R$ 1.000. Eu tenho ali o vencimento que vai ser em 2028. Então, eu fiz a pesquisa desse ativo no dia 9/5. Então, no dia 9/5 de 2026, eu fiz a pesquisa. Ele tem 2 anos de duração. Então, o meu dinheiro vai ficar lá investido por 2 anos. Em 2028, ocorre o vencimento, meu dinheiro é liquidado e volta para a conta da minha corretora. O que é importante a gente ver aqui também? A questão da carência. Ó. Se eu investir lá no dia 9/5 de 2026, eu vou ter uma carência de 2 dias. Então, apenas no dia 11/5 de 2026 que eu vou poder fazer o resgate desse dinheiro. Como assim, Mi? Pessoal, ele tem liquidez diária, então eu posso resgatar o meu dinheiro a qualquer momento. Só que aqui ele coloca uma carência de 2 dias. Então, se eu colocar hoje e precisar do dinheiro amanhã, eu não posso tirar. Ele fica travado. Eu só posso tirar depois de 2 dias. Então, antes de investir, a gente precisa prestar atenção nessas questões. Outra coisa, o meu dinheiro ele pode ficar rendendo lá por 2 anos. Se eu não precisar dele, ele vai render por 2 anos. Não preciso mexer. Ele vai continuar lá quietinho rendendo. Agora, se acontecer um imprevisto e eu precisar retirar esse dinheiro depois de 6 meses, eu posso. Por quê? Porque ele tem liquidez diária. Então, eu posso tirar a qualquer dia, eu posso tirar esse dinheiro. Só que o que vai mudar? Vai mudar o IR. Então, se eu tirar o meu dinheiro até 180 dias, vai incidir em cima desse resgate, porque o IR, ele incide em cima do lucro, do que rentabilizou. Então, vai ser cobrado ali, para mim, um IR, um imposto de renda de 22,5%. Se eu precisar desse dinheiro, retirar esse dinheiro no período de 181 dias a 360 dias, eu vou pagar 20% de IR. Acima de 720 dias, eu vou pagar apenas 15% de IR. Então, ou seja, se eu levar esse investimento até o final, eu só vou pagar 15% de IR, vou pagar o mínimo, tá, pessoal? Então, é essa leitura que a gente precisa fazer do investimento antes de fato de investir. Ele atende os requisitos de reserva de emergência? Atende. Eu consigo investir R$ 1.000 por mês? Não, então vou procurar outro ativo. Eu não vou precisar desse dinheiro depois de 2 dias. Eu investi, eu tenho certeza que eu só vou retirar daqui 2 anos. Perfeito? Então, é importante que você tenha ali noção de tudo isso antes de fato de investir. Aqui eu tenho um novo exemplo. Eu peguei um CDB pós-fixado do BTG. Esse CDB também, ele tem duração de 2 anos. Então, seu dinheiro vai ficar investido lá por 2 anos. Ele tem segurança, rentabilidade de 100% de CDI e liquidez diária. Aí, só pontuando algumas coisas para vocês não esquecerem. 733 dias, que é o prazo desse CDB, é o tempo total que o dinheiro vai render até o contrato acabar. Então, ele vai ficar lá por cerca de 2 anos. 15/5 de 2028 é o dia que o banco encerra os investimentos. E ele vai depositar o valor corrigido na conta da corretora. Então, encerrou, acabou, não vai existir mais esse CDB. Esse dinheiro volta para a conta da minha corretora já com o rendimento,
tá? Já com o que ele rendeu aí nesse período, ok? Só complementando o que a gente falou no primeiro slide, ali na primeira comparação do primeiro CDB. Esse CDB, a aplicação mínima dele é de R$50. Então, talvez ele seja mais adequado para a maioria das pessoas. Não preciso investir R$1.000 por mês. Eu consigo investir 50? Ótimo. Então, esse CDB é mais adequado ali para o meu perfil de investidor, para minha situação, para a situação financeira que eu estou passando nesse momento, ok? E também nele vai incidir se você carregar o investimento, né, até o final, ele vai incidir a tarifa de IR de 15%, porque vai ser acima de 720 dias. Agora tem uma questão importante. Vamos supor que você pegou esse CDB e esse CDB ele não tem liquidez diária. Se ele não tiver liquidez diária, o que isso significa? Seu dinheiro vai ficar preso e você só vai poder tirar ele em 2028, que é o dia do vencimento. Então, aqui vai outro ponto de atenção. Antes de investir, leia, veja todas essas questões. Analise o investimento antes de colocar o seu dinheiro lá. Porque depois não adianta chorar, tô precisando do dinheiro, coloquei na reserva de emergência, mas ele tá travado. Bem, não tenho o que fazer. Ele vai ficar lá por 2 anos, tá bom? Nesse caso aqui, por 2 anos. Aqui eu tenho um exemplo de investimento de renda fixa para curto prazo. Eu também peguei ali um CDB do BTG, pós-fixado. Você vai investir R$50. Então, o que eu queria que vocês analisassem desse investimento? Ele tem segurança? Tem, é um CDB, então tem garantia do FGC. Ele tem rentabilidade igual ou acima de 100% do CDI? Não tem. É 99,5%, 99,5% ali, por cento do CDI. Outra questão importante, o prazo de vencimento. Então, esse dinheiro vai ficar investido por até 3 anos. E nele vai incidir também, caso você carregue aí até o vencimento, não precisa do dinheiro, do seu dinheiro lá quietinho até o vencimento, então vai incidir a tarifa de IR de 15%. O que é que eu quero que vocês tenham atenção aqui? Se eu tenho um investimento que paga para mim, um investimento adequado de reserva de emergência, que paga para mim igual ou acima de 100% do CDI, por que eu vou ficar com um que paga menos? Não tem lógica. A gente acabou de ver um que você pode investir também R$50, que ele tem segurança, tem liquidez diária e que você que a rentabilidade dele é 100% do CDI. Então, não tem lógica pegar um investimento, um ativo que pague menos. Ok? Então, queria que vocês se atentassem a isso também. Aqui eu tenho um ativo de renda fixa para reserva de emergência. Mas eu sei que ele não vai atender a todos. Mas eu quero que vocês vejam que tem ativos para todos os gostos, como eu falei. Então, eu trouxe esse exemplo. Então, de novo, ele é um CDB que tem a segurança ali, a garantia, né, do Fundo Garantidor de Crédito. A rentabilidade é um pouco maior. Ele rende 101,25% do CDI e tem liquidez diária. Então, a aplicação mínima dele lá, vocês estão vendo aqui, né? A aplicação mínima dele é de 100 milhões. E esse dinheiro vai ficar retido ali, vai ficar investido por até 1 ano. Então, ele vence em 1 ano. Então, eu vou pagar uma alíquota maior. Porque se ele vence em 1 ano, eu vou pagar o quê? 20% de IR. Então, é esses pontos que a gente precisa ter de atenção também, analisando esse ativo de renda fixa. Aqui, eu quis trazer uma comparação entre os dois CDBs. O CDB que a gente viu ali na BTG, pós-fixado, onde a rentabilidade dele é 100% do CDI, ele tem liquidez diária, e outro CDB que ele também é pós-fixado, também é da BTG, ele tem uma rentabilidade um pouco maior, 101,25% do CDI e também tem liquidez diária. Eu fiz uma comparação entre esses dois CDBs, eu usei a tabela que eu mostrei para vocês na aula 4. Então, usei a aba, abrindo a tabela, você vai abrir a aba comparação CDI, você vai conseguir fazer a comparação desses dois ativos ou de outros ativos, tá? Qualquer ativo ali que você queira comparar para saber qual que é melhor, quanto que vai rentabilizar. Então, você consegue fazer essa comparação.
Aqui, comparando o CDB1 com o CDB2, eu investi nos dois 100 milhões. Né, tem uma rentabilidade de 100% CDI, o outro tem um pouco mais. O CDI anual, a gente vai usar o CDI atual, então a Selic está em 14,5%, em 14,5%. Então, o meu CDI é um pouco menos, 14,4%. Essa vai ser a taxa que a gente vai usar. O IR de 20% nos dois. Por quê? Mas o CDB1 você pode deixar 2 anos. Ok, pessoal, mas a gente está fazendo uma comparação. Então, se a gente está comparando dois ativos, a gente precisa também usar o mesmo tempo nos dois ativos. Então, eu comparei 1 ano dentro do CDB1 e também 1 ano dentro do CDB2, que é o limite dele ali. Então, em ambos os casos, se eu deixar o meu dinheiro investido por 1 ano no CDB1, eu também vou pagar 20% de IR. Tá? Então, ambos os casos, a gente vai ter que usar o tempo de 1 ano. O rendimento bruto do CDB1 foi de 14 milhões e 400 mil. O líquido foi de 11 milhões e 520 mil. No CDB2, o rendimento bruto foi de 14 milhões e 580 mil. E o rendimento líquido foi de 11 milhões e 664 mil. Então, o CDB2 ele tem uma taxa de rentabilidade maior. A gente está trabalhando aqui com um alto valor de investimento, né? Investimos ali 100 milhões, no exemplo. A diferença, ela é alta. Então, a gente consegue ver uma grande diferença ali. De um para outro, foi de 144 mil reais. Talvez, você colocando uma quantia menor, essa diferença seja ali muito irrisória, né? Algo que não vai fazer diferença no seu bolso. Ficou redundante, mas vocês entenderam. Mas aqui, vocês podem ver que a gente teve uma diferença ali de um carro de luxo, de uma casa popular. Tá? Então, é uma grande diferença. É interessante que vocês façam essas comparações, façam comparações em diferentes ativos, não precisa só ser para renda fixa, não precisa ser só para reserva de emergência, pode ser aqui para renda fixa de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, para vocês conseguirem comparar, conseguirem ver e analisar qual é o melhor ativo para que vocês comecem a investir para o objetivo de vocês, curto, médio e longo prazo, ok? Continuando aqui a falar sobre a renda fixa de curto prazo, a gente vai falar sobre o CDB do PagBank, porque é um CDB que paga 130% de CDI e uma hora ou outra eu sempre recebo ali mensagens no Instagram perguntando sobre esse CDB. O que a gente precisa analisar aqui, pessoal? A questão da carência, a questão da aplicação mínima, tá? Se ele tem liquidez diária, para que esse investimento é adequado. Então, a gente precisa entender primeiro o investimento para saber se você deve ou não investir. Porque, assim, a pessoa chega e fala assim, Mi, o que você acha daquele CDB do PagBank que rende 130% de CDI? É legal botar o dinheiro lá? Beleza, mas você vai botar o dinheiro lá para quê? É para um objetivo de curto prazo? Legal. Então, é um investimento legal. Você já tem reserva de emergência em outro lugar e você está querendo investir lá para um objetivo de curto prazo. Para um objetivo de curto, médio prazo. Legal. É um investimento adequado para isso, tá, pessoal? Então, vamos entender ali as letras miúdas. Se você colocar o seu dinheiro no PagBank, primeiro, para colocar o dinheiro no PagBank, você precisa ali, vamos ler, deixa eu ver, aqui, o item 3, tá? Ele já deixa ali especificado na opção de 130% do CDI. Então, o que fala o item 3? A oferta de aplicação do CDB de 130% do CDI do PagBank está disponível para os clientes, pessoa física e pessoa jurídica, com o limite máximo de aplicação de até 2 milhões de reais. Então, se você investir menos que isso, ok, você está dentro da regra. Você vai conseguir conquistar aí 130% do CDI. Porém, essa regra só vale para essa taxa, né, de rentabilidade só vale para novos clientes ou clientes que não investem há mais de 6 meses. Então, se você se enquadra nessas regras, você pode investir nesse CDB para ter e vai conquistar essa rentabilidade de 130% de CDI. Porém, a aplicação mínima é de R$500. Então, no mínimo, você tem que ter R$500 para investir. E com relação à carência, o que é a carência? Ele fala lá, ó.
Item 4. O PagBank poderá antecipar o vencimento do CDB, disponibilizando automaticamente o valor correspondente em sua conta com a rentabilidade acumulada até a data. Então, o que ele quis dizer com isso? Que a qualquer momento ele pode encerrar ali o CDB, vencer o CDB, e o dinheiro volta para sua conta do PagBank com a rentabilidade, né? Já com a rentabilidade, seu dinheiro mais o que rendeu, para você usar como você quiser. Então, ele deixou especificado ali. Não é que tem um limite, não é que você vai carregar até o vencimento. Então, ele deixou bem especificado aqui. E é carência de um dia. Então, caso você coloque seu dinheiro hoje lá no PagBank, precise dele amanhã, você não vai poder utilizar. Então, tem carência de um dia, tá? Um dia útil. Se eu não me engano, um dia útil. Então, é isso. A gente precisa analisar primeiro o investimento para ver se ele é adequado ali ao nosso perfil de investidor. A gente consegue investir R$ 500 por mês? A gente é um investidor novo? Faz 6 meses que eu não invisto no PagBank. Tenho conta, mas tá lá parada. Eu vou voltar a investir. Quero investir para um objetivo de curto e médio prazo. Beleza. Então, é legal esse CDB do PagBank, ok? E o Tesouro tem agora uma nova opção para você investir, para você montar a sua reserva de emergência, que é o Tesouro Reserva. Não só reserva de emergência, tá, pessoal? Você pode investir para N objetivos, mas ele é mais adequado ali para reserva de emergência e objetivos de curto prazo. E o processo é muito simples, você vai acessar o site do Tesouro direto, eu vou deixar o site aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai analisar ali o ativo, ver todas as informações. Eu coloquei as informações aqui do lado, a gente vai analisar elas daqui a pouquinho. Mas você também pode acessar a conta da sua corretora, buscar ali renda fixa, Tesouro Direto, escolher a opção Tesouro Reserva, definir ali o valor que você quer investir e fazer a aplicação, fazer o seu investimento. Agora, analisando o Tesouro Reserva, então vamos aqui para o lado. O Tesouro Reserva, ele rende a Selic. Ele tem liquidez diária, 24/7. Então, a qualquer momento você pode ir lá e resgatar o seu dinheiro. E o mais legal disso, pessoal, é que você pode investir a partir de R$ 1. Então, a partir de R$ 1 você pode investir. E aqui, o Tesouro, ele possibilita você fazer algumas simulações. Lá no site você pode fazer algumas simulações. Aqui eu fiz 2 simulações, uma com R$ 1.000 e uma com R$ 10.000. Então, caso eu invista R$ 1.000, no final de 12 meses, eu vou ter uma rentabilidade de R$ 102, um pouco mais de R$ 102. E ele coloca ali embaixo, ó, essa rentabilidade que eu tive equivale a R$ 41 a mais que a poupança. E se eu colocar ali R$ 10.000 investidos, e quanto que eu vou ter depois de um ano? Depois de 12 meses, você teria um pouco mais de R$ 1.000. Então, o seu dinheiro iria render um pouco mais de R$ 1.000. Isso significa, ele coloca ali embaixo também, que você teria quase R$ 400 a mais de rentabilidade e a poupança. Então, o Tesouro Reserva veio para você tirar o seu dinheiro da poupança e fazer ele rentabilizar. Colocar o seu dinheiro no Tesouro Reserva. É um investimento seguro. É um investimento... você vai emprestar dinheiro para o governo. Então, pessoal, de novo, se o governo quebrar é porque todo mundo já quebrou. Então, é um investimento seguro. É zero risco? Não, mas é muito seguro. Então, você está vendo que aqui ele coloca os exemplos com relação à poupança para você analisar mesmo. Compensa deixar meu dinheiro lá, entre aspas, parado na poupança? Parado na conta corrente? Então, não deixa, pessoal. Coloca seu dinheiro para trabalhar, coloca seu dinheiro para rentabilizar. Ele coloca ali o exemplo de R$ 10.000, né? Então, se você deixasse ali R$ 10.000 na poupança, você perderia cerca de R$ 400 ali no final do ano para comprar um presente melhor, ter um Natal melhor, ter um extra ali no seu 13º, sabe? Então, não perca essa oportunidade. Ou pare de ter medo, entendeu? Vai aos pouquinhos ali investindo no Tesouro Reserva, ganhe essa segurança, mas faça essa migração da poupança para o Tesouro ou para outro ativo, porque você vai ver o seu dinheiro rentabilizar muito mais. Então, eu quero que vocês percam esse medo e comecem a investir.
Então, pessoal, ainda falando de reserva de emergência, eu trouxe aqui um print do Tesouro Selic. É dessa forma que você vai encontrar dentro da sua corretora. Então, você busca lá por LFT que você vai encontrar os ativos disponíveis, os tesouros, né, Selic disponíveis para você investir. Se você não sabe o que é LFT, não sabe o que significa essas siglas, né, tem sigla para Tesouro Selic, para Tesouro IPCA, Tesouro de juros semestrais, eu expliquei nas aulas passadas. Então, volta às aulas, vê, que aí você vai tirar essas dúvidas, tá? Então, caso você queira investir no Tesouro Selic, ali através da sua corretora, você busca por LFT. Então, aqui eu trouxe um exemplo para você. O Tesouro Selic, ele tem segurança, ele tem a rentabilidade da Selic, então a Selic está hoje, no momento que eu estou gravando essa aula, em 14,5%, e ele tem liquidez diária, a qualquer momento você pode retirar o seu dinheiro. Então, no site do Tesouro, o valor mínimo para investir é de R$ 189. Então, de novo, o que eu quis mostrar com isso? Você tem o Tesouro Selic, você tem o Tesouro Reserva, você tem NCDBs. Aqui no caso, comparando os dois tesouros, eu tenho um Tesouro Selic, onde você tem que investir ali cerca de quase R$ 190, né? Cerca de R$ 190. Mas você tem o Tesouro Reserva, que você pode começar a investir por apenas R$ 1. Então, caso você não consiga investir R$ 190 por mês, você pode começar pelo Tesouro Reserva. Mas eu consigo investir um pouco mais. Você pode continuar no Tesouro Reserva ou ir para um CDB, onde você consegue investir R$ 50 por mês. Não, eu consigo investir mais de R$ 1.000. Tem CDB também, que a gente viu que você consegue investir R$ 1.000, tá? Mas eu quis trazer aqui para vocês mais um exemplo, para vocês verem que, olha, a gente tem um leque de possibilidades. E aqui eu trouxe uma comparação de renda fixa para aposentadoria. Vocês conseguem fazer essas comparações dentro do site do Tesouro Direto, tá? Vocês conseguem ver esses gráficos e tudo mais. Aqui tá um pouco pequeno, mas vai dar para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Bem, então aqui eu comparei o Tesouro IPCA+ de 2040 e o Tesouro IPCA+ de 2050. O que é Tesouro IPCA+? Vamos relembrar? O Tesouro IPCA, ele rende o IPCA, a taxa da nossa inflação, mais o quê? Uma taxa fixa. Então, aqui no IPCA mais 2040, eu tenho uma taxa fixa de 0,17%. No 2050, uma taxa fixa de 6,96%. O que diferencia os dois além da taxa? O tempo. Então, um paga uma taxa maior, mas tem um tempo menor. Um paga uma taxa menor, mas tem um tempo maior. Aí você quer saber, mas qual que vai rentabilizar mais? Se você tiver tempo, melhor. Agora, se você não tiver tempo, você vai ter que investir um pouco mais. Vamos ver? Vamos entender isso na prática? Olha, aqui eu tenho o Tesouro IPCA 2040, IPCA mais 2040, uma taxa de 7,17%, ok? Para você ter ali, eu quero o objetivo de ter 1 milhão, coloquei aqui como exemplo, eu quero ter o objetivo de ter 1 milhão lá em 2040, para usar na minha aposentadoria. Quero me aposentar com tranquilidade. Então, eu quero ter 1 milhão para investir esse dinheiro e viver com a rentabilidade desse dinheiro. Para mim, vai ser suficiente. Então, investindo 1 milhão, todos os meses até 2040, você teria, né, contratando esse Tesouro IPCA mais 2040, você teria que investir um pouco mais de R$ 2.800 por mês, todos os meses, até 2040. Para lá no final, no dia do vencimento desse ativo, você ter um pouco mais de R$ 1.100.000. Agora, se você tem tempo, então você quer 1 milhão, mas quer 1 milhão ali em 2050. Então, investindo um pouco mais de R$ 900 por mês no IPCA mais 2050, no final do período ali no vencimento, você teria quase ali R$ 1.170.000, tá? Um pouco mais, mas R$ 1.170.000. Então, se você acha, né, que 1 milhão ia ser necessário para você ter uma aposentadoria tranquila, ou se você tem um objetivo maior de atingir 1 milhão, não, eu quero atingir 1 milhão, tenho essa meta de vida. Você consegue fazer essas simulações dentro ali do site do Tesouro. Às vezes você consegue investir um pouco mais por mês, e às vezes você consegue investir um pouco menos, então você vai precisar de um pouco mais de tempo, mas você consegue fazer essas simulações
para saber quanto que você vai atingir o seu objetivo e quanto você precisa investir por mês, tá? Opa, voltando aqui. Aí aqui eu puxei aqui para a gente fazer uma análise um pouco mais profunda desse IPCA mais 2050. Essas análises que vocês estão vendo aqui embaixo, eu também fiz através da planilha que eu mostrei para vocês na aula 4. Vocês vão abrir a planilha e utilizar a aba renda passiva. Por quê? Eu quis trazer essa comparação para vocês. Porque às vezes a gente fala ali, tem pessoas que falam, nossa, 1 milhão. 1 milhão eu vou resolver a minha vida. Será? Será? Porque às vezes 1 milhão para uma pessoa vai resolver mesmo, né? É tudo que ela precisava ali. Mas 1 milhão para determinadas pessoas, pessoas que têm ali, por exemplo, mais filhos ou que têm um custo de vida maior, enfim. Na aposentadoria, 1 milhão não vai ser suficiente. Elas vão precisar ali de 3, 4, 5 ou até mais, tá? Para poder manter o padrão de vida. Porque, de novo, a gente sabe que conforme o tempo vai passando, o nosso dinheiro ele vai perdendo poder de compra, as coisas elas estão aumentando. Aqui a gente sabe que o seu dinheiro vai render o IPCA, né, a taxa IPCA mais uma taxa fixa, mas a gente sabe também que essa taxa de IPCA não é uma taxa total verdadeira, vamos dizer assim, não é exatamente isso, né? A IPCA não é exatamente ali uma média de 5% todo ano, ele não aumenta 5% todo ano. A gente sabe que em determinadas situações ali, em determinados perfis de investidor, para determinadas famílias, essa inflação é muito maior, esse valor é muito maior. Então a gente não pode considerar uns 5%, a gente tem que considerar um 8, 9, 10%, entendeu? Cada caso é um caso, tá, pessoal? Então, aqui, eu quero que vocês tenham essa visão. Eu vou precisar de 1 milhão mesmo? 1 milhão vai ser necessário para manter o meu padrão de vida quando eu me aposentar? Ou vai ser o ideal para ser o complemento ali da minha aposentadoria? Vamos ver? Então, aqui, ó, eu coloquei ali, investindo 1.170.000 a uma taxa de 8% ao ano, eu teria uma renda anual de R$93.000, R$93.600. Uma renda mensal de R$7.800. Agora, se eu investir esse mesmo valor a uma taxa de 10% ao ano, se eu conseguir uma taxa de 10% ao ano, você consegue essa taxa com fundos imobiliários, você teria uma renda anual de R$117.000 e uma renda mensal de R$9.750. Aí você consegue analisar. Bem, se tiver uma crise, se os meus fundos, por exemplo, vamos supor que você colocou o dinheiro lá nos fundos, não estiverem rentabilizando 10%, estiverem rentabilizando 8%, uma renda de R$7.800 seria suficiente para mim? Ah, não, eu consigo rentabilizar 10% por um bom tempo, né? Eu vou fazer uma divisão legal de carteira, cerca de R$9.000 para mim por mês. É ótimo para mim manter, vai ser o suficiente, ou vai ser o suficiente ali para complementar a minha renda. Então, essa análise que vocês precisam fazer. Uma coisa que eu deixo aqui para vocês pensarem é o seguinte: quando você recebe esse dinheiro, vamos supor assim, vocês querem atingir ali 1 milhão. E aí, em 2040, em 2050, 2040, enfim, vocês atingiram a meta de 1 milhão, receberam esse dinheiro, receberam esse valor. E vocês vão pegar e vão investir esse dinheiro vai rentabilizar algo para vocês. O que vocês têm que ter em mente é que o ideal era que vocês pegassem uma parte desse valor, dessa renda, e continuassem reinvestindo. Ali 20%, 30%, se der, continuassem reinvestindo esse valor. Para que o montante ali, o que vocês têm investido, continue se multiplicando e gradativamente a renda continue aumentando. Nos FIIs acontece isso, né? Nos fundos imobiliários acontece isso. Conforme você vai comprando mais cotas, você vai recebendo mais rendimentos mensais, e aí o seu dinheiro todos os meses, o que você vai recebendo de renda passiva todos os meses, ele vai aumentando gradativamente, tá? Agora, outra questão que a gente tem que analisar aqui. Se você acha que 1 milhão vai ser suficiente, por que você não foca em 1.200.000, 1,5 milhão, 2 mil? Foca em algo maior, tá? Por quê? Porque quando esse dinheiro voltar para você, você vai ter um pouco mais de tranquilidade, bem mais tranquilidade, né? Vai conseguir respirar. Por quê, pessoal? O mundo gira. Então, ó, a gente teve pandemia,
A gente tá tendo guerra agora, o mercado oscila. Então, o que é importante a gente ter em mente? Quanto mais dinheiro a gente tem, mais tranquilidade a gente vai ter, mais segurança a gente vai ter. Então, se você tá pensando em 1 milhão, viu, fez a análise e falou assim, não, é suficiente para me manter, mas ficou ali na casca, então foque em 1,5 milhão, foque em 2 milhões, para que a rentabilidade desse dinheiro, a renda passiva que esse dinheiro vai te trazer ali na aposentadoria, é, te proporcione uma vida tranquila, também que você consiga investir parte desse dinheiro e também que você consiga deixar ali algo de reserva. Para quê? Para quando houver um momento de crise, espero que não venha, mas caso a gente passe por outra pandemia ou algo parecido, situação de guerra, enfim, você está assegurado, você está assegurada, você está protegido, você está protegida. Então eu quero que vocês façam essas análises quando forem investir para aposentadoria. Então analisem os ativos e pensem em tudo isso que eu falei, tá? Tragam isso para o mundo real. Não, lá no futuro as coisas elas vão estar mais caras. Então, pensem hoje, invistam hoje, mas pensando no futuro, sempre pensando lá na frente. Será que esse dinheiro vai ser suficiente para me manter? Tá? Claro que vocês têm que levar isso a valor futuro. Lá na frente, 7 mil hoje não vai ser os 7 mil lá da frente. Os 9.750 hoje não vão ser os 9.750 lá na frente, né? A gente tem que levar isso a valor futuro. Mas pensem, analisem e façam essas análises para ver se o valor que você pensa, né, em obter lá na frente vai ser suficiente para dar uma renda passiva mensal para vocês se manterem todos os meses de forma tranquila na aposentadoria. Outra questão que eu queria abordar com vocês é a estratégia de escada. A estratégia de escada na renda fixa, ela consiste em dividir o capital entre títulos com diferentes datas de vencimento. Então, você vai investir, por exemplo, em um CDB ou um tesouro que vence em 1 ano, depois investir outra fatia, né? Mais um valor ali em um CDB que vence em 2 anos, outro que vence em 3, outro que vence em 4, outro que vence em 5. O que isso gera? Isso gera um fluxo de caixa recorrente. Então, todo ano, os investimentos eles vão vencendo e você vai ter dinheiro ali para trabalhar, para reinvestir esse capital em um novo investimento, tá? Às vezes, a gente está no momento ali de juros mais baixos, mas você rentabilizou, esse dinheiro estava em um investimento com uma rentabilidade de juros mais alta, então você consegue fazer esse equilíbrio ali, tanto na rentabilidade como na liquidez. Então, aqui eu coloquei um exemplo de curto prazo, você tem um capital de 30 mil reais, e fez uma divisão desse capital em 3 parcelas iguais de 10 mil. Você colocou 10 mil no Tesouro Selic que vence em 2026, outro que vence em 2027 e outro que vence em 2029. E qual que é a dinâmica aqui? Quando o Tesouro de 2026 vencer, você vai resgatar esse dinheiro com juros acumulados e investir em outro título, por exemplo, o Tesouro Selic 2030, o Tesouro Selic 2031. Ok, pessoal? Então, é dessa forma que a gente trabalha a estratégia de escada no curto prazo. E no médio prazo? É a mesma coisa, tá? Então, eu coloquei ali um exemplo onde a gente tem um capital de 50 mil e a gente fez uma divisão em 5 parcelas de 10 mil. Então, eu coloquei ali 10 mil no CDB pré-fixado com vencimento de 1 ano, coloquei mais 10 mil no pré-fixado no vencimento de 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. Então, a dinâmica aqui é a mesma do curto prazo. Então, daqui exatamente 1 ano, o primeiro CDB ele vai vencer. Então, você pega esse dinheiro e compra um novo CDB que vence daqui 5 anos. Aí, no ano seguinte, o segundo CDB, ele vai vencer. Você vai pegar esse dinheiro e vai comprar o outro CDB que vence daqui 5 anos. Então, a partir do 5º ano, você vai ter um título de alta rentabilidade. Então, todo ano, esses investimentos eles vão vencendo e você pode aplicar esse dinheiro em outros investimentos, procurando ali taxas, sempre buscando altas rentabilidades. Então, de novo, você vai ter o fluxo ali de caixa e liquidez todos os anos desse valor para poder reinvestir. Para longo prazo é a mesma coisa, então eu trouxe um exemplo aqui de capital de 100 mil reais, dividi em 4 parcelas de 25 mil reais, todos investidos em Tesouro IPCA+, com vencimento em 2029, 2035, 2045,
1.255. Então, a estratégia é carregar esses investimentos até o vencimento. Então, conforme os anos vão avançando, esses títulos, eles vão vencendo. E aí, você pega esse dinheiro e investe em novos ativos, sempre buscando taxas melhores. Essa estratégia de escada é para longo prazo, tá, pessoal? Então, não vai vencer ali todos os anos, mas você consegue fazer uma estratégia mais para longo prazo. Que nem agora, a gente tem que nem agora, a gente tem taxas bacanas dentro do Tesouro. Então, nada, se você tivesse o ano passado, o ano retrasado, final do ano retrasado, e esse ano você conseguiria aproveitar essas altas taxas e levar os seus investimentos com uma boa rentabilidade aí ao decorrer dos anos, ok? Então, pessoal, essa é a aula 5. Na aula 5, a gente aprendeu o que é renda fixa para curto prazo, renda fixa para aposentadoria, estratégia de escada e como proteger o patrimônio da inflação. A gente aprendeu a analisar o ativo para reserva de emergência, o ativo ideal para curto prazo, vimos ativos ali ideais para aposentadoria, fizemos comparações de ativos, então analisamos algumas questões para ver se aquele ativo mesmo é adequado tanto ao nosso perfil de investidor, né? Adequado ali à nossa situação financeira, se a gente vai conseguir ter disciplina de investir aquele valor todos os meses, especificado na hora da contratação daquele ativo, e também como proteger o nosso dinheiro da inflação. Então, essa foi uma aula um pouco mais prática, a gente já praticou na aula 4, estamos praticando aqui na aula 5 e vamos praticar também na aula 6. Então, na aula 6, nós vamos fazer simulações. Então, investir R$ 1.000, investir R$ 10.000, R$ 100.000, o impacto que os juros compostos, né, trazem ali para os investimentos de longo prazo. Então, vocês vão ter essa visão, como o tempo e os juros compostos trabalham ao nosso favor. Então, a gente vai aprender a tangibilizar o crescimento dos nossos recursos, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula 5 do curso de renda fixa do zero ao estratégico. É sempre um prazer estar aqui passando esse conhecimento para vocês. Não deixe de seguir a Mi no Instagram, não deixe de seguir o canal do Me Planeja aqui no YouTube. Curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que querem aprender a investir em renda fixa e ainda têm um certo receio, um certo medo. Lembrando que esse curso é gratuito. Então, vamos disseminar, né, esse curso para que ele chegue aí para mais pessoas possam ter acesso a todo esse conhecimento e comece a investir, comecem a montar a sua reserva de emergência. E para quem tem dúvida sobre o material, os materiais que eu disponibilizo aqui no curso, os materiais, até a tabela do Excel que eu utilizei na aula 4, pessoal, no final do curso, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? De todas as aulas, para que vocês saibam como ter acesso a esses materiais. Então é isso. Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Até mais.